Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Tabajara Pimenta Júnior, eu sou professor doutor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, no campus de Ribeirão Preto. A minha formação é Engenharia Mecânica e Administração e a minha área de especialidade e pesquisa é o mercado de capitais e por esse motivo nós vamos hoje começar um curso de introdução ao mercado de capitais. Nesse curso nós vamos ver definição desse mercado, nós vamos conhecer os principais produtos que são negociados, nós vamos conhecer características do mercado brasileiro, nós vamos ver um exemplo de uma operação no mercado de capitais, de tal maneira que esse assunto passe a ser mais próximo e tenhamos aí um desenvolvimento de conceitos bastante interessante. Muito bem, o mercado financeiro de qualquer país, ele normalmente é classificado em vários mercados, segundo os produtos que negociam, segundo as finalidades que possuem. Na verdade, todo mundo conhece, de ver todos os dias nos jornais, mercados de produtos que não são propriamente, como eu costumo dizer, né, você não consegue carregar um caminhão, um navio com eles, são produtos de papéis, de contratos, de cautelas, enfim. Por exemplo, nós temos classificações como mercado monetário, nós temos mercado cambial, nós temos mercado de crédito, mercado de derivativos e, dentre eles, o mercado de capitais. Qual é a finalidade do mercado de capitais? Essa é uma curiosidade. Quando falamos em mercado de capitais, todas as pessoas pensam com grande tranquilidade no mercado de ações. A gente ouve falar em bolsa de valores e compra e venda de ações, etc., de empresas e coisa e tal. E isso causa uma sensação de que o mercado de capitais é um mercado tipicamente especulativo para investidores, de um modo geral, enfim. E que a relação com a atividade produtiva do país, a geração de PIB, de valor, acaba não sendo tão direta. Na verdade, o mercado de capitais tem uma função muito específica e muito importante para o desenvolvimento de qualquer economia. Veja bem, o que é que se negocia no mercado de capitais? Porque se chama mercado, provavelmente existe compra e venda de alguma coisa, existem agentes, existem estrutura, existem normas, legislação e tudo mais. Mercado de capitais. O que é que negociamos no mercado de capitais? Ações, que é o que todo mundo sabe, é uma coisa bastante simples, e um segundo produto, que são as debêntures. Nós vamos falar um pouco das debêntures também. Então isso é importante. Mercado de capitais, negociamos ações, negociamos debêntures. Nós vamos ver que existem alguns outros produtos correlatos a ações e debêntures que são negociados nesse mercado também. Mas, fundamentalmente, são esses os dois produtos principais. Agora, ações e debêntures. De onde vêm esses produtos? Quem emite ações, quem emite debêntures? As empresas, as sociedades anônimas especificamente, elas têm algumas alternativas importantes de captação de recursos para fazer seus investimentos, para fazer a sua estruturação de capital. As empresas, de um modo geral, os proprietários, ainda mais na nossa cultura, que bancam as atividades e existe algum financiamento para giro. Agora, as empresas sociedades anônimas, que tipicamente são as maiores empresas em qualquer país, elas contam com alternativas de financiamento que vêm justamente do mercado de capitais. Ou seja, elas podem emitir títulos de dívida, que são as chamadas debêntures, e títulos de propriedade, que são as ações que todo mundo conhece. Então, olha que interessante, quando as empresas precisam de recursos para viabilizar seus projetos, para financiar a sua atividade, ela conta, entre todas as alternativas de que dispõem as empresas, com duas alternativas adicionais. Ela pode emitir debêntures, que são títulos de endividamento, e ela pode emitir ações, que são títulos de propriedade. Ou seja, uma empresa pode buscar no mercado novos sócios, novos proprietários, que vão aportar recursos e vão ficar em mãos com títulos que representam essa participação, ou ela pode buscar novos credores, que são pessoas que vão adquirir os títulos de dívida, chamados debêntures, são títulos de longo prazo, e vão aportar seus recursos também acreditando naquela atividade. Então, se ligarmos essas informações que eu acabei de dizer, nós vamos perceber o seguinte: o mercado de capitais, na verdade, fundamentalmente existe para que as empresas de um país se financiem. E veja que é o financiamento, talvez considerado dos mais importantes, é o financiamento para que ela se estruture, para que ela se desenvolva, para que ela crie projetos novos. É o financiamento chamado financiamento de longo prazo.
ok? As empresas normalmente têm um financiamento para funcionar, que é o financiamento para capital de giro, e tem um financiamento que é para se estruturar e se desenvolver, que é o financiamento de longo prazo. Então perceba que se as empresas não puderem contar com a existência de um mercado de capitais competente, um mercado de capitais forte, participativo, etc., elas ficam reduzidas a um financiamento estrutural que depende dos sócios atuais, dos proprietários que foram os fundadores da empresa e coisa e tal. Em outras palavras, qualquer país que se desenvolva, ele vai se desenvolver com o desenvolvimento do mercado de capitais também. Essa informação que eu passei para vocês retira aquela imagem, pelo menos predominante, de que o mercado de capitais é um mercado meramente especulativo. Vejam bem, o mercado de capitais existe para financiar as empresas, em especial as empresas de grande porte, que são as sociedades anônimas, porque ele é restrito a empresas que são sociedades anônimas. As sociedades anônimas que participam do mercado de capitais são as sociedades anônimas abertas. Aliás, isso é o que caracteriza uma sociedade anônima aberta no país, quando ela, com autorização da Comissão de Valores Mobiliários, pode emitir os seus títulos e captar recursos, seja de novos proprietários, novos sócios, via ações, ou de novos credores, via as debêntures. Então, entendemos bem a finalidade do mercado de capitais. Isso é uma coisa muito importante. Vamos falar um pouco dos seus produtos, então. As ações, que são os produtos talvez mais conhecidos e que tem aí notícias diariamente, principalmente da Bolsa de Valores, a Bovespa, né, que é a principal bolsa da América Latina. Existem dois tipos básicos de ações, são as ações preferenciais e as ações ordinárias. Por que esses nomes? As ações preferenciais têm esse nome porque o acionista, né, que possuir esse tipo de ação, ele vai ter preferência na participação dos dividendos. Veja, todo acionista é dono da empresa. Seja preferencial, seja ordinário, o acionista é dono da empresa. Como dono da empresa, quando a empresa gera resultados líquidos, né, os proprietários podem tomar duas decisões básicas em relação a esse resultado. Ele pode ser destinado a ser reinvestido na empresa ou ele pode ser destinado à distribuição, ou seja, os sócios vão colocar esse dinheiro no bolso e vão gastar aí ou investir em outros lugares, vão fazer viagens, vão fazer investimentos pessoais, enfim, é o ganho que o capitalista, acionista tem por injetar os seus recursos num negócio. O acionista preferencial tem preferência no recebimento desses dividendos, ou seja, quando a empresa dá resultados, esse acionista recebe primeiro que os acionistas ordinários. E não só ele tem preferência na ordem de recebimento, como ele tem preferência também na determinação de uma política de dividendos previamente conhecida. Ou seja, as sociedades anônimas, que têm acionistas, né, ordinários e preferenciais, definem em Assembleia Geral uma política de dividendos. O acionista preferencial fica sabendo antecipadamente como é que os resultados que eventualmente serão gerados serão distribuídos. Então ele tem um conhecimento prévio de uma política de dividendos e ele tem preferência no recebimento desses dividendos. Isso caracteriza um acionista preferencial. O acionista ordinário, por sua vez, não tem essa preferência, mas ele também tem uma vantagem muito importante. Em linguagem bastante simples, é ele quem manda. É o acionista ordinário que manda. De onde vem essa palavra? Tem até uma brincadeira, porque na nossa cultura a palavra ordinário fica associado a alguma coisa de baixa qualidade, enfim. Mas ordinário vem do inglês ordinary, que significa comum. Então, o acionista ordinário é o acionista comum, o acionista convencional, dono das empresas. O acionista preferencial é que tem uma característica especial, né, de ter a preferência no recebimento dos dividendos. O acionista ordinário tem o poder de voto, coisa que o acionista preferencial não tem. Então, são os acionistas ordinários de uma empresa que, em Assembleia Geral, eles se reúnem periodicamente com uma pauta, né, com os assuntos mais importantes, os assuntos estratégicos para o futuro da empresa, e eles é que discutem e acabam votando os caminhos que a empresa deve seguir. Então, eles é quem mandam. Os acionistas preferenciais não participam da gestão da empresa, e essa é uma diferença bastante importante. Então, no nosso mercado, nós temos esses dois tipos de ações, as preferenciais e as ordinárias. Você vai perceber que no mercado, né, se você acompanhar, e tenho certeza que depois dessa aula o seu interesse vai aumentar enormemente nesse assunto,
você vai perceber que nós encontramos muito mais ações preferenciais sendo negociadas, um volume muito maior de ações preferenciais disponíveis no mercado, porque isso é um traço da nossa cultura, isso é um traço característico da gestão brasileira de compartilhar muito pouco a propriedade. Você veja que quando uma empresa emite ações ordinárias, ela está compartilhando a propriedade de uma forma um pouco mais contundente, porque os novos acionistas podem participar das decisões da empresa com voto. Quando ela distribui ações preferenciais, na verdade ela capta recursos, vai ter que compartilhar resultados, mas os novos acionistas preferenciais não participam da gestão, não tomam decisões na empresa. Essas ações são identificadas no mercado secundário por um código e acompanhado de um número. Então vocês vão conhecer, agora nesse momento, como é que as ações são nominadas, como é que elas são codificadas no mercado. Veja, toda ação de qualquer empresa que esteja disponível no mercado, ela tem um código com 4 letras seguidas de um número. Por exemplo, como vocês podem estar observando, a Petrobras, uma empresa muito conhecida, né? Então nós temos uma ação que é PETR, que identifica a empresa, Petrobras, é um código que se aproxima muito do nome, seguido do código 3. Nós temos, por exemplo, vocês podem estar observando, a empresa Ambev, quer dizer, o código de 4 letras é AMBV, né? Sugere bastante aí o nome da própria empresa, Ambev, seguida do número 4. O que significa esse 3, o que significa esse 4? Pois bem, no mercado de capitais brasileiro, nós temos os códigos 1, 2, 3 e 4. Acho que todos vocês já ouviram falar em ações OP, PP, ON, PN. Esses códigos 1, 2, 3 e 4 identificam justamente elas. A letra O é de ordinária, a letra P é de preferencial. A segunda letra, P é portador, N é nominativa. Então, por exemplo, quando você tinha uma ação que era uma ação PP, significava que era uma ação preferencial ao portador. Uma ação PN é uma preferencial nominativa. Uma ação ON, uma ordinária nominativa. Uma OP, uma ordinária ao portador. Portador nominativo. Bom, portador, isso já não existe mais desde o governo Collor de Mello. Nós não temos mais no mercado brasileiro títulos que sejam ao portador. Todos os títulos, contratos, documentos, enfim, que são transacionados no mercado financeiro brasileiro, eles são nominados, ou seja, há uma vinculação de CPF ou de CNPJ, eles são identificados. Sabe-se quem é o proprietário daquele título. Então, os códigos 1 e 2 perderam sentido, porque 1 e 2 eram usados para os títulos ao portador. Então, vocês vão ver uma predominância de ações com códigos 3 e 4, que são as ações nominativas, né? Ordinária é o código 3, as ações ON, e as preferenciais nominativas têm código 4. Vocês vão perceber que a maioria das ações, quando vocês estiverem lendo os jornais ou estiverem navegando pela internet em mercado de capitais, vocês vão perceber que os códigos predominantes são 3 e 4. Os códigos 1 e 2 não são mais usados para identificar essas ações. Mas, enfim, existem outros códigos. Existem o código 5, 6, 7. Vamos entender o que significa isso. As ações preferenciais, elas, quando uma empresa tem ordinárias e preferenciais, as preferenciais têm código 4. Ok. Entretanto, as preferenciais podem ter tipos diferentes. Okay? O que se encontra no mercado há até 4 tipos diferentes de ações preferenciais. Como assim? Como assim ações de tipos diferentes? Como as preferenciais têm uma política de dividendos pré-definida, essa política de dividendos pode variar de características. Ou seja, você pode ter grupos de acionistas que recebam dividendos com algumas características diferenciais de pagamento. Muito bem, quando uma empresa tem mais do que um tipo de ação preferencial, o código 4, que normalmente seria usado, deixa de ser usado e são usados os códigos 5, 6, 7 e 8. Então você vai encontrar, por exemplo, uma ARCZ, a empresa Aracruz Celulose, cuja ação mais líquida, mais negociada no mercado é a de código 6, a ARCZ 6. Significa que a Aracruz tem mais de um tipo de ação preferencial e que essa ação preferencial é a mais negociada. Vocês vão encontrar também outros códigos, por exemplo, código 9, código 10, que em geral são usados para recibos de subscrição e outros papéis que são associados a ações e quaisquer proventos que a empresa possa ter. Mas, fundamentalmente, os códigos 3 e 4 são os mais usados, os mais conhecidos, ou 5, 6
7 e 8, no caso de haver mais de um tipo de ação preferencial. Além desses códigos, é importante que você vá se familiarizando com essa codificação de ações, quer dizer, além das 4 letras que identificam a empresa e o código que define o tipo de ação, a codificação da ação pode vir também acompanhada de alguns símbolos que podem representar algum estado ou algum fenômeno que esteja acontecendo naquele momento. Por exemplo, pode aparecer um código de uma ação que na sequência vem as letras ED, ou seja, ex-dividendos. É uma ação que o mercado está identificando que naquele período foram pagos os dividendos, portanto ela tem um provento adicional a menos, o que pode afetar o seu preço. Então uma ação pode vir com a simbologia ED, ex-dividendos, ou com a simbologia EB, ex-bonificação, EJ, ex-juros sobre o capital próprio, que é uma figura que existe aqui no Brasil. Enfim, quaisquer proventos que o acionista possa ter recebido, que aquele papel possa ter recebido, e que aquela informação pode de fato ser importante para definição do valor daquele papel. Muito bem, e as debêntures? Falamos um pouco das ações e as debêntures. As debêntures são títulos de dívida. Veja bem, quando uma pessoa ou quando um fundo de investimentos, quando um banco adquire a debênture de uma sociedade anônima, o que esse agente está fazendo, na verdade, é emprestando recursos a essa sociedade. Está emprestando recursos a essa empresa. O investidor adquire a debênture, ao adquirir a debênture, ele paga por ela, ok? Ele fica com o título, a empresa fica com o dinheiro e vai fazer uso desse dinheiro para viabilizar seus projetos. E o debenturista, o portador desse título, ele passa a receber juros, ele passa a receber, como qualquer credor, ele passa a receber aí uma remuneração por ter emprestado esses recursos à empresa, ok? Bom, qual seria a diferença de um investidor emprestar dinheiro a uma empresa, um banco, um fundo, enfim, emprestar dinheiro a uma empresa adquirindo uma debênture, ou emprestar dinheiro a uma empresa através de um contrato de empréstimo convencional que todo mundo conhece? A diferença fundamental é que a debênture é um título que pode ser negociado, ou seja, existe um mercado secundário para ele. Eu poderia comprar uma debênture de uma empresa hoje e vendê-la amanhã. Ou seja, por um dia eu financiei a empresa, comprei uma debênture, vamos supor, de 10 mil reais, por um dia eu financiei a empresa fez uso dos meus 10 mil reais, e eu vendo essa debênture amanhã, ou vendo essa debênture daqui a um mês, ou vendo essa debênture daqui a um ano. Então, se eu tivesse feito um contrato de empréstimo com essa empresa, isso seria um pouco mais difícil, né? Quer dizer, a minha vinculação seria um pouco mais engessada com a empresa. Então, há um apelo bastante interessante para a existência de um mercado de títulos de dívida, né, através dos quais as empresas fazem captação de recursos. E é uma captação bastante importante que as empresas contam, né, o mercado de debêntures. Então, a debênture é um valor mobiliário como a ação é um título de propriedade, a debênture é um título de dívida. A debênture é, assim como as ações, emitidas só por sociedades anônimas, mediante a permissão da Comissão de Valores Mobiliários. A debênture é um título de dívida de longo prazo, essa é uma característica importante. Normalmente, no Brasil, uma debênture tem uma duração de 5 anos ou mais, ou seja, uma vez que a empresa captou por debêntures, ela tem esse financiamento por 5 anos ou mais. No mercado internacional, esses prazos são ainda mais dilatados, ok? O debenturista, portanto, é um credor, né? E todos os direitos do debenturista, enfim, todos os direitos desse credor, eles ficam detalhadamente relatados num documento chamado Escritura de Emissão da Debênture. Como é que funciona esse processo de emissão da debênture? Da mesma maneira que no caso das ações, os acionistas ordinários, lembram-se, os acionistas ordinários são aqueles que têm direito a voto, são aqueles que decidem, são aqueles que mandam. Então, em Assembleia Geral, eles aprovam ou não uma captação via debêntures. Então, é fruto de uma decisão de Assembleia Geral. A Assembleia Geral aprovando, esse pedido é encaminhado à CVM para autorização, a CVM vai querer saber por que a empresa quer fazer a captação daquele volume de recursos, a CVM vai querer acompanhar uma série de documentos econômico-financeiros da empresa, a CVM, enfim, vai fazer toda uma análise daquele processo, daquela solicitação de captação e vai aprovar ou não. Aprovando a solicitação da empresa, essa decisão da Assembleia
é publicada, é arquivada, a escritura de emissão da debênture é registrada, né, elaborada, registrada, e a emissão é feita ao mercado. Algumas características das debêntures. Existem algumas classificações dadas às debêntures que são importantes. Por exemplo, existem as debêntures que são chamadas de debêntures subordinadas. O que significa isso? Ora, o debenturista é um credor. Então imagine uma situação extrema em que a empresa fez captações de recursos no mercado e ela teve dificuldades financeiras, enfim, por exemplo, chegar próximo de uma falência, alguma coisa, né? Então o debenturista, ele é um credor como tantos outros credores que uma empresa pode ter. Pode ter o governo como credor, pode ter trabalhadores como credores, podem ter credores de curto prazo, enfim, tem várias maneiras. Uma debênture subordinada significa que o debenturista se subordina ao que define a lei na prioridade de recebimento em caso de falência, por exemplo, de uma empresa. Ou seja, existe uma hierarquia de credores, né, os que recebem primeiro e os que recebem por último. Nesse caso, o debenturista ele recebe apenas antes dos acionistas preferenciais e ordinários. As debêntures são todas atualmente nominativas, como eu falei, desde que esse detalhe mudou na nossa legislação, na época do governo Collor. Existem algumas debêntures que têm uma característica importante, que é o da conversibilidade, ou seja, o sujeito o investidor que resolve apostar na atividade de uma empresa e investe seus recursos via debênture, ele pode, em certos casos, e isso está previsto na escritura de emissão, converter a sua debênture ou as suas debêntures em ações. Essa é uma característica bastante interessante que foi desenvolvida no mercado americano, visando incentivar o investimento em debêntures. Suponha que você tem umas economias que você quer aplicar, então, numa empresa via debêntures, quer dizer, emprestando esses recursos a essa empresa e recebendo juros por um período. Você acredita na empresa, você acredita naquela atividade, mas, claro, aquilo sugere risco para você, enfim. Se você investir nessa atividade como um debenturista, você corre menos riscos, naturalmente, do que investir na atividade como um sócio. Okay? Um credor está mais amparado legalmente, até pela existência de garantias, né, de receber o seu capital de volta, o seu recurso de volta, do que um sócio que arrisca, que aposta numa ideia, correndo o risco de perder todos os seus recursos. Então, a debênture conversível permite esse passo que é bastante interessante. Quer dizer, o investidor começa como um credor e, na medida em que ele percebe que aquele negócio realmente é sólido ou que proporciona os retornos esperados dentro dos níveis de risco que ele acredita, ele pode converter essas debêntures em ações. Para a empresa é interessante porque, veja, ela devia recursos a um credor. Na medida em que ele troca esse título por ações, é como se ela tivesse pago a dívida com outro título e não com recursos. Então, não há necessidade, por exemplo, de fazer novas captações para pagar aquele credor e nem fazer, digamos, uma espécie de descapitalização da empresa para arcar com aquele credor. Ok? Muito bem. Existe uma outra característica da emissão de debêntures. As debêntures, elas, digamos que uma empresa precise, suponha, de 500 milhões para fazer um empreendimento qualquer, e ela resolve fazer isso captando por debêntures. Ela não precisa captar os 500 milhões de uma vez só. Ela pode fazer as captações em série, quer dizer, um lançamento autorizado vai ser feito em séries, porque isso permite uma adequação da captação ao uso desse fluxo de caixa no empreendimento. Como eu falei no início da aula, esses títulos permitem às empresas captações de longo prazo. Veja que ações nem prazo tem, né? As ações não vencem, as debêntures sim no longo prazo. Então, quando uma empresa vai fazer investimentos captando por esses títulos, esses investimentos são de longo prazo. E a elaboração, enfim, a realização desses investimentos demandam bastante tempo. Esta captação pode se adequar ao uso dos fluxos de caixa que o empreendimento exige. Então, ela vai fazendo a captação em séries no tempo. Inclusive, a característica de remuneração das séries pode ser diferenciada. Como é que vence uma debênture? Como é que são as questões dos prazos? Então, nós já comentamos que as debêntures são papéis de longo prazo. Muito bem, o vencimento de uma debênture pode se dar por uma data definida, uma data específica, ou seja, no dia 23 de julho de 2010, vence aquele empréstimo e a empresa então tem que resgatar, ou seja, pagar o principal daquelas debêntures, resgatando os títulos, né? Honrando o seu compromisso com os credores.
Nós temos o caso de debêntures perpétuas. Veja que interessante, existem debêntures que não vencem nunca. Existem debêntures, mas como assim? Veja, você empresta dinheiro a uma empresa, recebe um título que mostra que você emprestou, aquele título prevê que você vai receber remuneração perpetuamente. Enquanto você tiver de posse daquele título por toda a sua vida, depois o seu filho, depois o seu neto, enfim, a debênture não vence nunca mais. Um caso curioso, o Canal do Panamá, que todo mundo conhece, foi construído, em grande parte, com a emissão de debêntures perpétuas. Portanto, as pessoas que financiaram a construção do Canal do Panamá, grande parte desse financiamento, recebem proventos até hoje dessa atividade econômica. Existem casos de empresas ou que emitiram debêntures com duração de 100 anos, de 1000 anos, e o mercado absorve. Veja, há um incômodo que aparece assim momentaneamente, mas, professor, eu vou comprar uma debênture de 1000 anos, né? E se eu quiser ver o meu dinheiro de volta? Você vende a debênture no mercado secundário. Não é porque você comprou uma debênture de 1000 anos que você terá que esperar 1000 anos para receber os recursos novamente. E pode ser muito interessante para um empreendimento, né, essa possibilidade de uma captação perpétua. Existem debêntures que têm vencimento por eventos pré-definidos, ou seja, a empresa faz aquela captação, vai ter credores, ela terá que remunerar aqueles credores, e o vencimento se dá, por exemplo, com a finalização do projeto para o qual está sendo feita a captação. Então, pode existir um evento específico que marca o final daquele empréstimo e aí, portanto, o resgate. O investidor pode comprar uma debênture pagando à vista, comprando o título, ou pode fazer isso por um processo de integralização. Veja, um caso bastante semelhante que nós estamos acompanhando no mercado, o governo tem vendido títulos públicos aos cidadãos, né? E os cidadãos podem comprar esses títulos públicos, que são títulos de prazo longo, pagando por mês, né? Ou seja, integralizando gradualmente. Os títulos públicos não são debêntures, mas são bastante parecidos nessa questão de serem um título de dívida, né? Uma família deles, de longo prazo. No caso das empresas, o investidor também pode fazer a integralização de forma gradual. Veja que isso também pode estar se adequando ao uso de fluxos de caixa do projeto. Ok? Muito bem. A questão da amortização. Veja que a empresa, quando ela fez uma captação, ela lançou lá debêntures que tem um vencimento, digamos, né? Ela pode fazer a amortização das debêntures também de forma gradual, né? Ela tem credores, ela pode ir pagando o principal de forma gradual, de forma a reduzir no tempo até zerar. Pode fazer esta amortização numa data específica, única, enfim, pega todo o recurso e quita a dívida de uma vez só. E pode fazer isso no mercado secundário. Veja, a empresa pode, comprando gradualmente, na medida da conveniência dos seus fluxos de caixa, as debêntures no mercado secundário, como eu ou como você, né, nós poderíamos estar fazendo. É uma forma de resgatar as debêntures com a concordância do investidor. Há a concordância do investidor, tanto que, mesmo ele não sabendo que é a própria empresa que está recomprando os papéis, mas ele está lá vendendo no mercado secundário, né? Então isso já fica com uma concordância implícita do investidor. Bom, falamos aí de alguns fundamentos das ações, né, as ordinárias e preferenciais, aprendemos um pouco sobre a identificação delas, falamos de características das debêntures, vamos entender um pouco o mecanismo da negociação destes títulos, né, desses papéis. Quando uma empresa faz uma captação por ações ou por debêntures, né, e ela está fazendo uma captação, portanto, está pegando ações novas, debêntures novas, digamos, vamos imaginar assim, uma emissão nova de ações e vendendo ao mercado. Esse mercado é chamado de mercado primário. Não é exatamente porque é a primeira vez que uma empresa está vendendo ações, por exemplo. Não, mas é a primeira vez que aquelas ações estão sendo vendidas. A Petrobras, por exemplo, pode fazer uma emissão primária, se ela estiver fazendo uma nova captação, novas ações sendo injetadas no mercado. Normalmente, como é que se dá essa negociação no mercado primário? Bom, vamos entender o funcionamento do mercado primário. Ou seja, quando a empresa resolve, então, fazer uma nova captação, como é que ela vai fazer? Ela vai procurar a ajuda de um especialista, então, como eu disse, que no mercado brasileiro costuma ser um grande banco, um banco especializado na área de corporate. O que esse banco vai fazer? Ele vai fazer aí uma triangulação
ele como agente, né, representante da empresa que vai fazer a distribuição, a empresa com seus interesses e necessidades, e a Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão, né, que controla, que supervisiona o mercado de capitais e que deve autorizar ou não essa captação por parte da empresa. Muito bem, qual é o grande papel da CVM? A CVM, na verdade, quer assegurar, quer proteger, de certo modo, a economia dos brasileiros, que é o bolso do cidadão. Veja só, a preocupação dela é uma preocupação informacional, né? Não que a CVM vá garantir que se o investidor fizer uma aplicação e der errado, enfim, vai ter alguma garantia financeira sobre isso, nada disso. A CVM quer garantir que o investidor tenha acesso à informação das empresas, dos seus projetos e dos papéis que ela está emitindo, ok? E que essa informação aconteça de forma constante, uma vez que os papéis estão sendo negociados no mercado. Então é uma preocupação informacional. Quer dizer, ela vai fazer uma série de exigências sobre a quantidade e a qualidade de informações econômico-financeiras que a empresa vai ter que munir o mercado. Esse agente especialista, que é o banco, né, ele entende de todo esse processo, ele apresenta o projeto de viabilidade daquela captação que a empresa pretende ter. A CVM vai fazer uma série de exigências para que essa emissão aconteça, dentre elas, por exemplo, que há uma curiosidade, que a empresa tenha um cargo novo, que é uma pessoa que vai trabalhar como uma espécie de interface entre os investidores, entre o mercado e a empresa, ok? Que a empresa tenha um sistema de informações econômico-financeiras adequada, a CVM vai fazer uma análise também do desempenho financeiro dessa empresa, enfim, da viabilidade do projeto, e uma vez aprovado, né, esta emissão poderá acontecer. Muito bem, esse agente econômico, esse banco, esse especialista, então vai fazer a distribuição, né, a subscrição aí destes títulos. Ele pode fazer isso de forma direta, ou seja, ele oferecendo isso ao mercado, aos seus clientes, ou ele pode fazer isso com a ajuda de outros agentes financeiros, na medida em que o volume da distribuição for muito grande, ou que a dificuldade, de repente, da aceitação pelo mercado daqueles papéis for muito grande. Então ele pode contar com a ajuda de, quem sabe, 4 ou 5 outros bancos, né, formando aí um pool para fazer a distribuição. Toda essa distribuição, né, que se refere a uma nova captação da empresa, é chamada de mercado primário. É a primeira vez que aqueles títulos estão sendo vendidos. Eu costumo sempre fazer uma analogia com venda de automóveis. É como se aquelas ações, né, estivessem sendo tiradas da agência, são ações zero. Muito bem. Agora, os investidores que adquirirem essas ações no mercado primário, ou debêntures, né, ações ou debêntures, eles provavelmente não vão ficar o resto da vida, né, sendo proprietários desses títulos. Então, certamente, muitos deles vão vender esses títulos já no dia seguinte, ou dentro de uma semana, ou dentro de um mês, enfim, de acordo com as necessidades de cada um. Mas esses títulos que foram adquiridos aí no mercado primário e que permitiu a captação de recursos por parte da empresa, vão ser negociados agora num mercado que nós chamamos de mercado secundário, ou seja, mais ou menos como dos automóveis, é uma ação agora de segunda mão, né? Havia um investidor proprietário dela e agora ele está vendendo isso para um outro investidor. Veja que no mercado secundário, quando um investidor vende os seus títulos para outro investidor, o título sai das mãos desse e vai para as mãos do comprador. O comprador paga a quem está vendendo os títulos e, portanto, o dinheiro sai do comprador e vai para o vendedor. A empresa está lá. Ela não está participando mais diretamente desta troca de títulos e dinheiro. Então, no mercado secundário, que é um mercado de grande movimento, um mercado que, né, funciona aí diariamente, nós estamos vendo aí notícias sobre as bolsas de valores, etc. Enfim, esse mercado secundário movimenta recursos que não vão às empresas. São recursos que estão passando entre as mãos de investidores. Por isso chamado aí mercado secundário. O mercado secundário é um mercado muito importante. Veja que, mais no início da aula, nós comentamos que uma empresa sociedade anônima aberta é aquela que, com autorização da CVM, negociou seus títulos no mercado de capitais. Nós não falamos em bolsas de valores, nós não falamos em Bovespa. E é muito natural, quase todo mundo que já ouviu falar em mercado de capitais
pensa o seguinte, que uma empresa aberta é aquela que tem ações na Bovespa, ou que tem ações em bolsa. Não é. O Brasil tem muito mais empresas abertas, nós vamos ver os números, do que empresas que têm os seus papéis negociados na Bovespa. Então, uma empresa aberta é aquela que negocia os seus títulos no mercado de capitais. A Bolsa de Valores é só mais um espaço de negociação e ela é tipicamente de mercado secundário. Então, olha que interessante, as empresas normalmente emitem os seus papéis no mercado primário e esse mercado primário não acontece na Bolsa de Valores. Ele normalmente acontece no mercado de balcão, no mercado dos bancos, de corretoras, de distribuidoras de um modo geral. Uma vez que esses papéis caíram no mercado, a venda secundária deles, aí sim a Bolsa passa a ter um papel importante. Então, o que a Bolsa vem a ser? Uma importante, muito relevante praça de negociação secundária de títulos das empresas. O Brasil já teve em funcionamento 9 bolsas de valores, né? E durante toda a história do nosso mercado de capitais, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro é a que teve, por mais tempo, né, a posição de bolsa mais importante. De poucas décadas para cá, a Bovespa suplantou a Bolsa do Rio de Janeiro nessa questão de importância. A Bolsa do Rio de Janeiro ficou especializada agora em negociação de títulos públicos. As outras 7 bolsas do país, né, praticamente trabalham como promotoras do mercado de capitais e a nossa grande bolsa, a Bolsa de Valores que realmente o Brasil tem, é a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, que aliás é a maior bolsa da América Latina e uma das 20 maiores bolsas do mundo. Na Bovespa, então, nós temos predominante o mercado secundário. Outra característica interessante, a Bovespa, ela pertence às corretoras, aos corretores, portanto, é um espaço privado de negociações. Quaisquer investidores que quiserem negociar suas ações no mercado secundário vão ter que fazer isso através de uma corretora. Você se torna cliente de uma corretora e passa a negociar, então, através da corretora na Bovespa. A Bovespa, então, é um espaço privado de negociação. Vamos a algumas características, então, desse nosso mercado. Vocês vão estar vendo no gráfico, vocês podem observar, que o número de companhias abertas no Brasil, ele, na verdade, ficou por muito tempo sem variar muito, né? Ali em torno, mais ou menos, de 1.000 empresas abertas, e declinou nos últimos 5 anos, esse número declinou lá de quase 1.000 empresas para cerca de 621 empresas. Esse declínio é um declínio que configura uma situação interessante. É um processo que o mundo vem passando, nós temos convivido com mais de uma década de fusões, aquisições, reestruturações, enfim. Então, nós estamos numa tendência de formação de grandes conglomerados e isso, nos processos de fusões e coisa e tal, nós temos redução do número de empresas, né, em especial das maiores empresas, e aí nós temos uma redução do número de empresas abertas. E veja que o número para o mercado brasileiro é um número pequeno. Nós temos, existem estudos que mostram que nós temos cerca de 40.000 empresas com potencial para participar do mercado de capitais e, entretanto, nós temos menos de 1.000, né, aliás, 621 empresas fazendo esse tipo de captação. E quantas companhias são listadas na Bovespa? Veja que nós, então, temos um número ali na casa dos 600, né, 600 e poucas empresas abertas. Em 2005, nós temos cerca de metade disso como empresas listadas na Bovespa. Já tivemos, há uma década atrás, 550 empresas listadas na Bovespa. Hoje nós temos 343. Contudo, um outro número bastante interessante é que o valor total dessas empresas, se você somar o valor, né, das ações todas dessas empresas, quando tínhamos lá 550 empresas, o valor total, o valor de capitalização aí dessas empresas, girava em torno de 216, 217 bilhões de dólares. Hoje, 343 empresas têm um valor global de quase 500 bilhões de dólares. Ou seja, nós temos um número menor de empresas, né, mas um conjunto de empresas com um valor maior. Então, o valor do nosso mercado de capitais hoje é muito maior do que há uma década atrás. Outro dado interessante é a relatividade que esse valor das empresas tem com relação ao PIB. Então, veja que no Brasil,
esses números sempre orbitaram ali na casa perto dos 30%, né? Um pouco menos que 30%. E nos últimos 2 anos esse crescimento se deu. Há que se considerar também que nós tivemos 2 bons anos de valorização da Bolsa, da Bovespa, né? Vocês têm acompanhado, e, entretanto, uma relativa estagnação do PIB. E como esse número é uma razão, acaba afetando esse percentual. Mas para que vocês tenham um parâmetro internacional, o mercado é considerado desenvolvido, bem desenvolvido, o mercado de capitais, quando ele tem uma relação com o PIB próxima de 100%. Então, percebam o potencial de desenvolvimento que o mercado de capitais brasileiro tem, né? E esse desenvolvimento já vem acontecendo, o mercado vem tendo um crescimento e uma participação dos cidadãos, graças também, em grande parte, aos recursos de informática que hoje existentes, então uma participação cada vez maior, né? Fique atento a isso. Vamos conhecer alguns números do mercado de capitais internacional, posicionando o Brasil nesse cenário. O Brasil hoje ocupa a 16ª posição, com uma capitalização de cerca de 500 bilhões, né, o valor total de suas empresas aí cerca de 500 bilhões. Para que vocês tenham uma ideia, os Estados Unidos, que tem hoje, né, o maior mercado de capitais do planeta, o valor total de suas empresas fica em torno de 18 trilhões de dólares, ou seja, muito superior ao mercado brasileiro e, aliás, muito superior a qualquer outro mercado de capitais. O Japão, que ocupa a 2ª posição, tem um valor total de suas empresas ali na casa dos 3 trilhões, são 18 trilhões para os Estados Unidos, 3 trilhões para o 2º lugar, que é o Japão. O Reino Unido, 2 trilhões e meio, aproximadamente 2 trilhões e 600, ou seja, há uma discrepância bastante grande no gigantismo do mercado americano frente aos demais mercados do mundo. Uma curiosidade também do volume negociado na Bovespa, no nosso mercado de capitais, em dólares também nós vamos ver um crescimento bastante grande. Se vocês acompanharem os números, vocês vão perceber que em períodos em que a Bolsa teve um bom desempenho, se tornou atrativa, com valorizações interessantes aos investidores, nós temos naturalmente volumes maiores, né? Então vocês podem acompanhar aí os anos de 96, 97, nós tivemos a Bolsa com desempenho bastante interessante. E depois, agora, 2003, 2004 e 2005, nós tivemos, sobretudo 2004, 2005, um desempenho bastante interessante. Então a gente vê o volume da Bolsa crescendo. Depois em 97, 98, nós tivemos a crise asiática, depois a crise russa. Isso, de fato, afetou um pouco o mercado, mas o desempenho naquela ocasião foi muito interessante. Então, a gente vê volumes bastante expressivos, né? A média diária também, em milhões de dólares, vocês podem acompanhar nos quadros, ela oscila bastante, porque também há a oscilação cambial, mas vocês vão perceber que em períodos em que a Bolsa se mostra um investimento bastante interessante, naturalmente atrai mais recursos, e o volume de negociações fica maior também. Eu preciso falar a vocês de um aspecto bastante interessante, uma inovação que tem permitido também um crescimento do volume negociado na Bolsa Brasileira e da participação dos cidadãos, da sua participação, inclusive. Pense a respeito. Hoje você pode operar nesse mercado de casa, via internet. É o chamado home broker. Broker é corretor, em inglês, home, lar. Então você tem um corretor na sua casa, quer dizer, na verdade você lá no seu computador pode ficar online, né, via a sua corretora, com a Bovespa e negociar títulos no mercado brasileiro. Dependendo da corretora da qual você for cliente, você vai poder negociar muita coisa via internet, não só ações. Você vai poder negociar debêntures, você vai poder negociar alguns contratos na BMF, você vai poder negociar títulos públicos, você vai poder negociar cotas de fundos. Então é um mecanismo bastante interessante. Você pode abrir uma conta corrente numa corretora, tudo pela internet, um processo muito rápido. E uma vez cliente dessa corretora, aprovado, de um dia para o outro, o seu cadastro é aprovado, é como abrir uma conta em banco, né, que todo mundo já fez isso, você recebe uma senha e passa a operar diretamente da sua casa, dentro do horário de funcionamento do mercado. E não só tem os recursos de operar, de dar ordens de compra e de venda, né, como você pode aliar isso também aos home bankings e, portanto, fazer transferências de recursos também pela internet.
além de um acesso a uma grande quantidade de informações variadas que, inclusive, né, naturalmente vão depender da qualidade, da disponibilização dos serviços que a corretora que você escolheu para ser membro. Mas é uma alternativa interessante, com um crescimento bastante interessante. Então veja que o volume de operações com home broker, você vai estar acompanhando nos quadros, né, quando isso entrou em ação em 99, quer dizer, a criação desse sistema, nós tínhamos aí um volume de operações total na ordem de 118 milhões de reais. Quer dizer, em 7 anos, nós tivemos um crescimento de 118 milhões de reais para 3 bilhões e 800, quase 4 bilhões, um crescimento bastante grande. Veja só, participação no total da Bovespa, ou seja, os brasileiros internetando, fazendo negócios, né, via home broker, com ações e outros títulos. Participação no total da Bovespa saiu, né, de um percentual muito pequeno, nascente, ali de 0,38%, para 5,94%, quase 6% do movimento da Bovespa hoje. Quem é responsável por ele são brasileiros, pequenos investidores. Bom, perceba que não há limite mínimo para você investir. O limite vai ser condicionado ao preço do papel que você quer comprar, né? Mas você pode fazer operações de R$100, por exemplo, ou pode fazer operações de R$50 mil via internet. Esse crescimento vem sendo exponencial, vem sendo assustador, a ponto de eu dizer o seguinte: se você ainda não participa disso, vai acabar participando muito antes do que imagina, porque é uma alternativa interessantíssima, né? Então, operações com home broker, veja, o número de investidores, né, há 6 anos atrás era cerca de 5 mil, hoje são 40 mil. Esse número foi multiplicado por 8, num período bastante curto, crescimento. Valor médio por investidor por mês, quer dizer, esses 5 mil em 2000, né, em dezembro de 2000, e agora 40 mil em dezembro de 2005, o valor médio investido por mês num investidor desse era de R$36 mil, já chega próximo de R$100 mil. O valor médio por operação, cerca de R$4.500. Valor médio, que significa que tem pessoas que estão operando valores maiores e pessoas operando valores bastante modestos. O importante é que esse acesso está disponível mais próximo de você do que você possa imaginar, né? E a participação do investidor, a sua participação no mercado de capitais, é mais importante do que você possa imaginar também, né? Extrapola essa simples ideia de uma aplicação ou de um investimento da forma mais convencional que você possa estar fazendo. Vamos acompanhar a simulação de uma operação com um desses papéis. Nós vamos ver alguns detalhes, vocês vão perceber a simplicidade e como pode ser interessante fazer uma operação dessa. Suponha que o investidor adquiriu uma ação da Petrobras em 9 de dezembro de 2005. O código da ação, conforme nós vimos há pouco, PETR4, ou seja, ele está adquirindo uma ação da Petrobras, que é uma ação preferencial nominativa. O lote padrão dessa ação, ou seja, lote padrão é quando você vai comprar essa ação no mercado, você compra ela de 100 em 100. O lote padrão da ação é 100. A cotação nessa data, 9 de dezembro de 2005, do papel Petrobras, R$ 36,15. Vamos imaginar que o investidor fez a compra de um lote, ou seja, ele foi e comprou 100 ações. O custo da compra dessa ação, quer dizer, o custo do lote, vai ser R$ 3.615. Uma ação custa R$ 36,15, o investidor vai comprar 100 ações, vai comprar 100 vezes isso, então vai ficar R$ 3.615. Muito bem, quando ele faz essa compra, na verdade, como eu disse, ele vai ser cliente de uma corretora e, portanto, a corretora é quem vai fazer essa operação para ele. E, claro, ela cobra por esse serviço o que chamamos de corretagem. Então, toda vez que o investidor compra ou vende uma ação, compra ou vende um título, uma debênture, enfim, ele vai pagar uma corretagem a quem faz esse serviço, essa operação para ele, que é a corretora. No nosso exemplo, essa corretora cobra uma taxa fixa, como existe no mercado, de R$ 20. Então, ele vai fazer a compra de 100 ações da Petrobras para o cliente e vai cobrar R$ 20 para fazer isso. Muito bem. Um outro custo envolvido nessa operação é o custo da Bolsa. Veja que a Bolsa é uma praça de negociação com todos os recursos técnicos para isso e ela também cobra um percentual do investidor que faz operações naquela casa. Esse percentual que é cobrado pela Bolsa é chamado de emolumento. E para cada tipo de operação existe lá um percentual especificado que a Bolsa cobra. No caso de uma compra
de ações, uma operação que chamamos de operação final com ações, uma compra de ações, a Bolsa cobra 0,035% de emolumentos. Quer dizer, sobre o valor do lote, como o valor do lote é 3.615, o valor dos emolumentos vai ser de R$ 1,26. Portanto, o investidor vai gastar o valor total do lote, mais a corretagem de R$ 20, mais os emolumentos que a Bolsa recebe de R$ 1,26, totalizando um investimento de R$ 3.636,26. Veja que é mais do que o custo do lote das ações. Muito bem. No dia 20 de janeiro do ano seguinte, exatamente 42 dias depois, a cotação da ação da Petrobras era de R$ 43,15. Ela sofreu uma alta. Vamos imaginar que esse investidor resolve, então, realizar o ganho, né, dessa valorização e venda os papéis da Petrobras. Então ele vai fazer uma operação agora de venda, uma operação final, de 100 ações da Petrobras, de um lote. Com a venda dessas 100 ações, ele vai arrecadar R$ 4.315. Ele tem 100 ações que agora valem R$ 43,15. R$ 4.315. Mas para vender as ações, de novo, ele vai contar com os serviços da corretora. E a corretora, portanto, vai cobrar dele uma corretagem. E a Bolsa também vai cobrar os emolumentos. A corretagem, no nosso exemplo, é de R$ 20, uma corretagem fixa. Ele pagou para comprar, ele paga para vender as ações. E a Bolsa, com os emolumentos de 0,035%, né, que sobre o valor da venda vai resultar em R$ 1,51. Portanto, ele arrecada R$ 4.315, mas tem que gastar corretagem e emolumentos. Portanto, o resultado final da venda é R$ 4.293,49. De qualquer modo, nós vamos perceber que no espaço de 42 dias, né, esse investidor investiu R$ 3.636,26 e arrecadou uma receita líquida dos custos operacionais, de R$ 4.293,49. Né? Então ele teve um ganho de cerca de 18% nesse período, ou o equivalente, né, numa taxa nominal, de 12,6% ao mês. Quer dizer, qual é o investimento que você conhece que pode ter esse tipo de possibilidade, de dar um retorno equivalente a 12,6% ao mês? Quer dizer, existem oportunidades bastante interessantes nesse mercado. Evidentemente, é um mercado de risco. Podia ter acontecido o contrário, ele podia ter comprado a ação da Petrobras e a ação ter caído, e aí, nesse caso, ele ia ter um rendimento negativo, na verdade, uma perda, né, uma redução do seu investimento. Mas considere esse risco, considere esta alternativa como uma alternativa adicional para os seus investimentos, né, dentro dessa ideia da diversificação. Muito bem, de tudo que falamos aqui, vamos tentar reunir algumas considerações sobre por que então o mercado de capitais é tão importante, por que é importante que a gente tenha conhecimentos aí e por que não participe desse mercado de capitais. Então, primeira razão, o mercado de capitais possibilita, é uma fonte, uma alternativa de financiamento para as empresas. E veja, um financiamento de recursos de longo prazo, que são os recursos que permitem que as empresas se desenvolvam, que invistam, que desenvolvam produtos novos, que abranjam novos mercados. E se as empresas de um país se desenvolvem, a economia do país vai ser tremendamente favorecida por isso. Portanto, o mercado de capitais é um aliado à geração de PIB, ao desenvolvimento do país. Essa é a primeira razão, né, que justifica a importância do mercado de capitais. Outras, né, que está implicado assim, diretamente com essa questão, é uma alternativa de crescimento para as empresas. Quer dizer, uma alternativa de fonte de recursos para que as empresas se desenvolvam. O mercado de capitais promove a formação de volume financeiro. Veja, podemos pensar a partir de um investidor individual, como eu, você, na medida que os nossos recursos são canalizados para a aquisição desses papéis no mercado, o que esses pequenos recursos podem estar formando um grande volume, né, que as empresas farão uso para os seus investimentos. Então, o mercado de capitais pode estar possibilitando a formação de volumes financeiros maiores. O mercado de capitais pode promover também a adequação de prazos. Veja que interessante. Nós, como investidores individuais, por exemplo, né, nós temos um interesse muito grande em prazos curtos. Nós queremos liquidez para os nossos recursos. As empresas precisam desses mesmos recursos por prazos longos. Então, há um conflito de interesses. Nós queremos disponibilizar nossos recursos por prazos curtos. As empresas precisam dos nossos recursos por prazos longos.
O mercado de capitais pode promover essa adequação. Na medida em que um grande número de participantes entram e saem desse mercado todos os dias, veja, eu posso estar colocando os meus recursos hoje, quando você está retirando seus recursos hoje, de tal maneira que o volume não seja alterado. Aliás, em certos períodos, os novos entrantes, né, os recursos entrantes podem ser maiores do que os recursos que saem. Mas não é difícil imaginar que pode haver toda uma dinâmica de entrada e saída de investidores, entrada e saída de investidores, e um grande volume de recursos permaneça por um prazo muito longo para que as empresas façam uso dele. Essa é uma mágica interessante que o mercado de capitais promove. Um outro argumento bastante interessante sobre a importância do mercado de capitais, esse você vai achar interessante, é a distribuição de riqueza. Veja que interessante. Você hoje é proprietário de empresas? Você tem ações de empresas? Talvez não. Talvez sim, mas imagine que é fácil acreditar que a maior parte da nossa população não tem por cultura participar de empresas, comprar ações de empresas, ser sócio de empresas, etc. Então veja só, o brasileiro, como não tem por cultura participar das empresas, sendo proprietário das empresas, ele também não participa da distribuição dos resultados, da riqueza, da mais-valia, do algo mais que essas empresas geram. Porque isso vai para quem é proprietário. E nós vamos encontrar grupos restritos, que são proprietários e que usufruem dessa geração toda de riqueza. Em sociedades em que as pessoas participam mais ativamente do mercado de capitais, ou seja, participam da propriedade das empresas, não é difícil imaginar que o resultado gerado por essas empresas seja distribuído. Afinal de contas, a população é que é a proprietária das empresas. A gente diz que o capital é pulverizado. Então, nas sociedades, nas culturas, enfim, em que a participação do cidadão é maior como proprietário das empresas, a distribuição de riqueza gerada por essas empresas também é maior. Esse aspecto é interessante. Eu tenho certeza que grande parte de vocês não tinha pensado nisso ainda, né? Muito bem. Uma outra característica que mostra a importância do mercado de capitais. O mercado de capitais promove a sua participação no mercado. E isso tem implicações desde você ter alternativas maiores de rendimento, até você ter um desenvolvimento pessoal pelo interesse se você é sócio de empresa, se você lida com uma gama maior de títulos, de operações e coisa e tal, você vai aprender muito mais. Você vai acompanhar a economia do país muito mais de perto, né? Então isso tem implicações bastante interessantes, que é a participação no mercado de capitais. Outro aspecto curioso, a gente não costuma pensar nisso. Se os seus recursos estão lá injetados nas empresas, estão injetados no mercado de capitais, provavelmente eles podem estar sendo melhor geridos. Ou pelo menos na média é o que vai acontecer, né? Nem todo cidadão está assim tão preparado para lidar bem com seus recursos, aplicar. Aliás, os recursos de forma isolada são em volume pequeno, ele não teria realmente como fazer muita coisa com aquilo. Agora, quando concentramos esses recursos no mercado de capitais, eles vão cair nas mãos de melhores gestores competentes, gestores de grandes empresas, enfim, pessoas preparadas para fazer mais com aqueles recursos, gerar mais resultados com aquele recurso. É um aspecto interessante da importância do mercado de capitais. Um mercado de capitais desenvolvido promove uma precificação adequada. Investidores domésticos ou internacionais ficam conhecendo com maior clareza o valor dos ativos. E isso permite negociações mais ajustadas, quem sabe menos instabilidades, quem sabe, enfim, um funcionamento mais adequado do mercado. Um mercado de capitais desenvolvido promove a atração do capital estrangeiro. Ao longo da nossa história, em muitos momentos, isso foi uma preocupação, né? Toda a economia é dependente da atração de capitais estrangeiros, porque toda economia que se preze faz muitos negócios que cruzam a fronteira e que, portanto, tem aí envolvimento de capital estrangeiro. O mercado de capitais envolvidos pode atrair, né? Pode despertar maior interesse dos investidores estrangeiros. O mercado de capitais não deixa de ser um incentivo à formação de poupança. Então, é uma alternativa a mais para que a economia, né, acabe atraindo recursos e formando volumes, formando poupança. O mercado de capitais, na medida em que se desenvolve, promove também o desenvolvimento da transparência e da ética na ação dos gestores das empresas e das empresas de um modo geral. Por uma razão muito simples. Na medida em que mais pessoas, né, que mais investidores institucionais, enfim, que mais agentes participam do mercado, maior será a cobrança por informações, maior será a cobrança por postura, por transparência, maior será o acompanhamento desses investidores frente aos agentes que estão ali tomando as ações no mercado.
E como um resultante final que caracteriza a importância do mercado de capitais é que ele participa da evolução da economia e da evolução da sociedade como um todo. Ok? Bom, repassando, então, nós vimos nessa aula a definição do mercado de capitais, o que ele é, o que ele negocia, né, por que ele existe, qual a sua importância. Nós conhecemos os seus principais produtos, que são as ações e as debêntures. Né? Temos a noção de que existem aí papéis correlatos a esses dois, mas conhecemos características fundamentais dos dois principais produtos, ações e debêntures. Conhecemos a mecânica do mercado primário e secundário, entendemos bem, inclusive, o posicionamento da Bolsa de Valores dentro desse mercado, né, no mercado de capitais. Conhecemos características do mercado de capitais brasileiros, alguns números do mercado de capitais brasileiros, alguns números relativos ao mercado internacional e vimos um exemplo de uma operação bastante simples, aí quais seriam os custos envolvidos. Eu espero que vocês tenham gostado. Professor, em relação ao Banco do Brasil, o que você acha que seria interessante comentar para os nossos alunos sobre o mercado de capitais? Muito bem. O Banco do Brasil, ele vem acompanhando a evolução global, ele vem acompanhando o aprimoramento do mercado de capitais, do mercado financeiro brasileiro como um todo. E é importante notar que o mercado de capitais brasileiro tem tido um avanço muito grande nesses últimos anos, né? Sobretudo, eu acho que com grande apoio do desenvolvimento dos recursos de informatização, de um modo geral. Então, como eu comentei, o acesso dos investidores ao mercado de capitais deixou de ser um acesso restrito para se tornar um acesso amplo, ou seja, qualquer cidadão, qualquer investidor pode participar desse mercado. O Banco do Brasil, né, como o maior banco brasileiro, não está deixando de acompanhar, aliás, de estar à frente, né, nesse processo evolutivo. Então veja que o cliente do Banco do Brasil cada vez mais vai demandar informações, vai ter interesses, né, relacionados a investimentos nesses mercados, né, especificamente. Isso é notável, eu tenho certeza que na capilarização que o Banco do Brasil tem, essa demanda já está acontecendo por informações. O Banco do Brasil, como um agente intermediário de ambas as partes, tanto das empresas quanto dos investidores, é um banco que está antenado, está preocupado. O Banco do Brasil tem a DTVM-BB, distribuidora de títulos e valores imobiliários, né, do Banco do Brasil, então tem participado ativamente desse processo. E cada vez mais, assim como todo o mercado, à medida que o mercado for demandando, esse aprimoramento vai sendo cada vez mais visível, ou seja, no acesso à informação, na facilidade do movimento do investidor, dos seus recursos, quer dizer, no apoio do banco, apoio institucional, aos dois tipos de clientes, tanto a empresa que quer fazer suas captações, quanto os mais variados tipos de investidores, né? Os investidores pequenos aos grandes investidores que participam de operações mais elaboradas. Esse é o caminho, é o caminho que vem seguido, eu venho percebido, que vem seguindo as pessoas do Banco do Brasil e o Banco do Brasil como instituição, indubitavelmente.